assim que chamam a atenção nessa questão de jogadores que vão para a base. Seguindo aqui no assunto fora de campo envolvendo o Corinthians, as investigações policiais no caso da Vaidbet, que apuram aí irregularidades no contrato com a patrocinadora, vão avançando. Ontem o Marcelo Mariano, que é o ex-dirigente administrativo, diretor administrativo, ele deu depoimento e a gente já está vendo aí a matéria da Lívia, assinada pelo Renan Liscay também, dizendo, né, o depoimento de ex-diretor tem divergências. Adiamento é negado a Augusto, porque o Augusto presidente pediu adiamento. Já vamos ouvir a Lívia, que ela está apurando esse caso muito de perto e ontem esteve presente, inclusive, lá no depoimento, acompanhando o depoimento. Mas antes, vamos ver o que o advogado do Marcelo Mariano falou para a Lívia. Hoje nós ficamos por 3 horas aqui em depoimento. O senhor Marcelo Mariano, que é sócio, conselheiro, inclusive foi diretor administrativo do clube, teve a oportunidade de hoje, durante 3 horas, responder todas as perguntas feitas, tanto pelo promotor de justiça, o doutor Juliano, que presenciou, quanto pelo doutor Tiago, delegado do caso, que também fez diversas questões. E quem sabe, quem vive Corinthians, quem respira Corinthians, sabe que o senhor Marcelo é uma pessoa não ligada a cargo, não ligada a vaidade, não ligada a poder, mas uma pessoa que interessa para o time e atua em favor do time, assim como sempre foi, desde que entrou como sócio na década de 80. Respondemos todas as perguntas e ficou esclarecido e comprovado a absoluta inocência do senhor Marcelo Mariano de todos os fatos que estão sendo apurados. Olivia, eu confesso que eu vi esse vídeo e achei até curioso, até engraçado. Não é engraçado porque o caso não é engraçado, mas como o advogado vai falando, ele vai aqui do lado assim, né? Só Sim. ouvindo. Como que foi esse dia de ontem, né? O que traz que você conseguiu apurar desse depoimento? E também sobre o presidente Augusto Melo, que pediu adiamento para ele depor depois, né? Depor depois, e foi negado esse pedido a ele. Foi negado. Bom, o que a gente apurou, né, depois dessa oitiva do Marcelo Mariano, é que muitas divergências foram encontradas ali no depoimento dele e do Alex Cassundé, que era, né, o cara que figurava como intermediário no negócio entre Vaidbet e Corinthians, que teria sido o intermediário que levou a patrocinadora para o Corinthians. Dentre essas divergências, um ponto muito importante é a atuação do Sérgio Moura, que está prestando depoimento nesse momento, inclusive na delegacia, que é o ex-superintendente de marketing do Corinthians e que teria já feito ali todas as tratativas com o Alex Cassundé. E aí o Marcelo Mariano disse nesse depoimento dele que ele só chegou lá na reunião e que ela já estava acontecendo. No depoimento do Alex Cassundé, ele disse que não, que ele procurou o Marcelo Mariano e aí sim foi apresentado à diretoria do Corinthians e, em contato com o Sérgio Moura, as coisas começaram a evoluir para que, né, o contrato de 360 milhões de reais fosse fechado ali em janeiro de 2024. Então, são coisas sutis, são divergências sutis num depoimento, mas que são divergências que contrariam totalmente os depoimentos e aí a polícia vai tendo ainda mais indícios de que não houve nenhuma intermediação nesse negócio. Quando, né, o Marcelo sai e vai ali, conversa com a gente pergunta para ele, inclusive, no off, se ele conhece o Cassundé, se ele tem relação com o Cassundé, e ele rechaça, assim, imediatamente. Eu só, né, conheci lá, foi lá, mas aí a gente pergunta, ele é o verdadeiro intermediário dessa negociação? E ele fala que sim. Então, fica esse entendimento aí nas entrelinhas. A polícia vê indícios de que não houve intermediação, então realmente começa a fechar um pouco o cerco para a diretoria do Corinthians nesse momento. Ainda tem pontas soltas que a polícia vai tentando cercar, né? E o depoimento do Augusto Melo, que acontece amanhã, porque o pedido de adiamento foi negado, pode ser decisivo, pode trazer muitas informações novas, ou imagina-se que seja mais protocolar, com ele, claro, defendendo o seu papel ali, ou sua atuação nesse caso? O papel, né, desses depoimentos dos investigados é exatamente a autodefesa, né? E aí tanto a
a cúpula, né, da delegacia que investiga o caso, quanto o Ministério Público, eles entendem que é o momento do Augusto apresentar a autodefesa dele e se ele não comparecesse, ele ficaria sem a oportunidade, não teria como remarcar isso, porque a polícia já vê como uma forma de fechar esse inquérito mesmo sem o depoimento do Augusto. Então, ele vai lá para mostrar o lado dele, para falar a versão dele, assim como Marcelo Mariano e Sérgio Moura, que são as figuras centrais desse caso, né? E eu acho que o Augusto, para encerrar esses depoimentos, de fato, é a cereja do bolo, né? É a pessoa mais importante hoje que a gente quer saber o que ele vai falar a respeito dessa intermediação. Publicamente, ele fala que não sabia de nada, que não estava informado e que só esteve ali no momento para... Né, acho que dá a última palavra de, beleza, 360 milhões, legal, vamos nessa. Então, eu acho que ele vai seguir nessa mesma linha aí para sua defesa. O Ricardo Cury conversou com a gente ontem, disse que está tranquilo em relação ao depoimento do Augusto, mas tentou um adiamento que não foi aceito, né? Hernan, isso não chega tanto no CT, né? Fabinho Soldado é um nome importante aí para conseguir essa blindagem? Ou acaba respingando de alguma forma? Porque a gente vê os jogadores, pelo menos pelo discurso, pelo próprio Ramon Dias, pelo Emiliano, eles muito a par desse processo todo. É essa impressão que passa para a gente, pelo menos. Não, o jogador não se mistura nesse caso, né? O jogador fica num mundo à parte em relação a isso, porque é uma situação que, assim, não bate nas finanças do clube. Não chega a atrapalhar. Não interfere diretamente na vida deles. Não interfere diretamente na tabela do campeonato, no jogo, na viagem. É uma situação que, obviamente, muitos jogadores acabam vendo, porque os caras estão lá com o celular na mão, online, estão vendo o que está acontecendo, acompanhando o noticiário, mas não é algo que alguém chegue. Isso é muito difícil de acontecer. Não é só no caso do Corinthians. Quando você tem clubes que têm problemas políticos, que têm denúncias, coisas fora extracampo, é muito difícil culturalmente pelo futebol, atleta brasileiro, jogador brasileiro, chegar numa diretoria e falar assim, vocês podem esclarecer o que está acontecendo para a gente? Um grupo se reunir no vestiário, chamar o dirigente e falar assim, a gente quer esclarecimento sobre isso aí, E aí, tem alguma coisa dessa vai de bet aí mesmo ou não? Não tem. Então, assim, os jogadores não se misturam com esses assuntos, não falam, não tocam nesse assunto, não é tema dentro do vestiário e não é só particularidade do Corinthians. Isso é uma bolha do futebol brasileiro que é difícil você tocar em temas polêmicos. Assim como também temas de racismo, de homofobia, de machismo. Muito difícil esses temas mais sensíveis serem falados em vestiário de futebol. Eles abordarem isso, eles mergulharem nesses assuntos, né? Em muitos casos é uma pena, né? Porque a gente gostaria que eles se posicionassem muito mais. Aliás, se posicionaram sobre o gramado sintético, que já foi muito positivo, né? A gente ter a voz desses jogadores, independentemente de concordar. Mas aí virou meme depois, né? Porque ontem eu vi o Thiago Silva se machucando, um monte de palmeirenses falando, a culpa do sintético. O Lucas Moura, não sei o quê, a culpa o Pablo Maia, culpa do sintético. Então, virou uma discussão clubista, né? Total, polarizado, como tudo, infelizmente. Né? Era uma discussão séria, um tema relevante e descambou para esse lado aí, infelizmente. Bom, vamos para onde está mais tranquila a situação, para o Flamengo. Vamos pegar a ponte aérea, vamos para o Rio de Janeiro. O Hernan estava lá, tomando sol. Estava lá mesmo. Vou voltar para lá no fim de semana. Olha só, gente, tá vendo? Sexta-feira eu vou lá de novo. Ei, Bruno Braz, me chama para tomar uma, pô. Aí, todos muito bronzeados. Eu ando vendo as redes sociais de Bruno Braz também. É praia, gente. Eu tô direto na praia.